Então, bora lá. Ó, galera, é o seguinte, agora a gente vai então entrar na aula de como produzir criativos que comprovadamente vendem. E aqui eu vou entrar com vocês nos criativos, né? Eu vou mostrar toda a parte estratégica e também a parte prática de gravação, de edição dos criativos que a gente fez e que eu citei como exemplo lá no aulão, né? Essa era a proposta, os criativos do Dr. Gabriel Tavares. E aí o que que é legal é que hoje eu tô gravando e hoje ele teve esse vídeo aqui, vou tirar o mouse de cima para vocês verem, ó, que acabou de chegar nas 100 mil visualizações. Esses 3 primeiros vídeos aqui são os anúncios, né, que a gente fez, e um deles acabou de chegar nas 100 mil visualizações. Então a gente até brincou hoje, postou lá nos stories, que os primeiros 100 mil a gente nunca esquece, né? Então ele acabou de atingir essa marca com um pouco mais de um mês que a gente está fazendo esses anúncios. E aí, para quem assistiu o aulão, só relembrando aqui, esses anúncios, esses 3 vídeos, olha só, apenas 3 vídeos que a gente fez, eles trouxeram esse resultado aqui para ele logo no primeiro mês, logo nos primeiros 30 dias. R$ 4.100 de lucro, 449 novos seguidores, quase 30 novos pacientes mensais, e eu coloquei aqui, a gente investiu inicialmente R$ 200. E por que eu falo investiu inicialmente? Foi na primeira semana, como eu mostrei no aulão, na primeira semana ele investiu 200, voltou um valor muito maior, né? A gente teve um lucro muito legal, e aí a gente foi investindo um pouquinho mais, até chegar no valor de R$ 500 por semana no primeiro mês, e aí a gente teve esse resultado. Tirando tudo que foi investido, R$ 4.100 de lucro e mais todos esses benefícios aí, pacientes que vão voltar sempre nos próximos meses. Então, assim, foi um mês muito bom, um mês lucrativo a curto, médio e longo prazo, né? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou mostrar esses criativos aqui para vocês, eu vou assistir todos juntos, vou ficar fazendo uma espécie de react aqui, só pra gente assistir junto, mas principalmente para eu ir pausando e fazendo alguns comentários com vocês, a respeito das estratégias que a gente usou, a respeito de uma dica ou outra de gravação, para vocês já irem olhando e aguçando mais, na verdade, esse olhar que provavelmente vocês já estão desenvolvendo, que é o olhar crítico do marketing. Porque antes a gente recebe, quando a gente não está na área, não está trabalhando, não está buscando fazer campanha, a gente recebe os anúncios e assiste apenas como espectador, né? Mas quando a gente começa a entender um pouquinho mais desse mercado, a gente já passa a olhar e pensar, opa, por que aquele anúncio foi feito desse jeito e não de outro jeito? Qual que era o objetivo? Né? O que foi usado de gatilho mental? Então é muito bacana a gente ir desenvolvendo esse olhar e para ajudar você nisso, nós vamos fazendo alguns comentários, tá? Primeiro eu vou pegar o primeiro atendimento de todos e eu quero que você perceba que foi uma escalada em termos de qualidade. A gente fez o primeiro anúncio só para ver como que ia rolar, rolou bem e aí a gente foi elevando o nível, tá? O primeiro foi um criativo do meu atendimento, Hoje olha foi só. dia de cuidar da coluna na quiropraxia. A técnica que é muito famosa pelos estalos. E que, claro, precisa ser realizada por um profissional especializado, como é o caso do Gabriel Tavares, que cuida da saúde da minha coluna há quase um ano. E como você tá vendo aí, antes de fazer a parte dos estalos, né, que é o alinhamento vertebral, ele tá aí fazendo toda uma avaliação da minha postura, da minha coluna, de quais são os movimentos que podem estar me causando dor. Rola aquele testezinho maroto de reflexo, ó, batendo um martelinho no joelho, igual o desenho do pica-pau. Aí ele tá conferindo se tem alguma vértebra fora do lugar e ó, acredite se quiser, sempre tem. Tanto que nesse próximo teste aí é possível perceber que eu tô com uma perna, a perna direita, 1 centímetro mais alta que a esquerda. Uma coisa muito comum, principalmente para quem pratica muita atividade física. Só um parênteses aqui, ó. A primeira coisa que eu quero que você repare a partir de agora, né, se não tiver reparado, é que todas as imagens, para o vídeo não ficar muito monótono, as imagens são. Geralmente eu tô andando, né? Então eu vou até voltar só um pouquinho aqui, só pra. Na verdade, eu vou deixar daqui pra frente, se não der pra pegar, eu volto um pouco. Mas só pra vocês repararem nisso, as imagens são dinâmicas, a grande maioria em movimento. Por último, a gente fez alguns testes de força e aí sim veio a parte do alinhamento dos estalos, começando com o dedo do pé. Depois estralou aí, ó, o tornosa, plau, a torácica, que é a minha. Ó, você vê que aqui nessas imagens até foi menos, mas toda hora a câmera tá indo, vindo, rodando, andando para um lado para o outro. E aí eu quero comentar com vocês sobre isso aqui, ó, que é um aparelho que eu acho que é muito legal vocês comprarem. E é barato, tá? Não é caro. E eu acho que é a única ferramenta que, assim,
eu realmente recomendo. Falo, não, isso aqui é legal mesmo você ter. Claro que um microfonezinho também, de lapela, super simplesinho, super barato também, mas esse aqui é um pouco mais robustozinho, mesmo assim barato, e que eu acho que vale muito a pena ter, porque a gente consegue dar dinâmica nos vídeos, né? Anda pra frente, anda pra trás, né? Não fica aquela coisa que a gente segura o telefone e vai andando, a imagem fica bagunçada. Então isso aqui ajuda a estabilizar, eu acho que vale muito a pena. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, na descrição, eu vou deixar algum link de algum que a gente encontrar que esteja com um custo-benefício melhor, e a gente vai sempre atualizando esse link, né? Porque às vezes, sei lá, o que é o melhor hoje pode esgotar amanhã, enfim, né? Se você entrou aí e viu que o link não está funcionando, por favor, fala com a gente que a gente vai estar sempre buscando um novo para indicar para vocês, fechou? E a gente não ganha nada com isso, é só para ajudar mesmo, tá bom? Então vamos seguir aqui no vídeo, ó, entendeu o lance da dinâmica. Também sempre desalinha lombar e até o cotovelo. Pescocinho para um lado, para o outro e o joelho também. E se você está sofrendo com algum tipo de dor na coluna, eu vou deixar o contato do Gabriel aí embaixo, que como eu disse, é quem cuida da saúde da minha coluna há quase um ano. Hoje foi dia de cuidar. Pronto, dá pause. Ó, então esse aí foi o primeiro criativo que a gente fez, e é o que eu falei, você vai reparar que existe um salto até na qualidade, na produção, porque esse a gente fez, tipo, rapidão, falei, cara, vamos lá, vamos fazer aqui pra gente já colocar no ar e vamos ver o que acontece. Num dia que ele me atendeu, né, aí foi a minha esposa foi comigo, a Amanda fez as filmagens, então no mesmo dia a gente já editou e colocou pra rodar. Aí a partir daí as coisas foram melhorando, repara agora no segundo criativo, e vai olhando com a questão, com o olhar do marketing também, né, o porquê que a gente tá mostrando o processo tanto aqui, tenta pensar por que tá mostrando tanto processo, tanto atendimento acontecendo. Daqui a pouco a gente entra na parte estratégica. E depois da parte estratégica vem a parte prática, que eu vou fazer o quarto criativo, e esse quarto criativo eu vou editar e você vai ver todo o processo da edição acontecendo. Mas vamos lá, vamos pro segundo, que é o vídeo dos 100 mil, que chegou nas 100 mil visualizações hoje. Vamos lá. Hoje foi dia de atender a Ana. Ela já é bastante conhecida aqui na clínica depois desse vídeo, ó, onde ela chega literalmente carregada, tadinha, depois de travar na academia. Nesse dia o negócio foi feio mesmo, mas depois de 3 sessões, olha ela aí caminhando normalmente sem dor. E por mais que hoje tenha tido uns estralos, dessa vez foi bem mais tranquilo. Como toda sessão que se preze, a gente começou conversando e ela me contando o que ela estava sentindo. Depois nós fizemos... Ó, só um parênteses aqui, uma coisa que tem que está sendo apontada em todos os criativos, né? Primeiro, é mostrar realmente o processo, é mostrar chegando, a pessoa falando o que está acontecendo, depois fazendo as avaliações e depois partindo para ação, para a parte para a parte do tratamento. Então vamos lá, vai reparando nisso aí, olha com o olhar do marketing. Alguns testes para entender de onde estavam vindo as dores e descobrir quais pontos da lombar e da torácica que estavam desalinhados. A mesma atenção na cervical, onde ela reclamou muita dor. Inclusive a gente notou que a lombar desalinhou a ponto de uma das pernas ficar mais alta que a outra. E aí começou o realinhamento. Uau. Aí a gente foi pro trabalho de desfazer os nódulos de tensão, principalmente ó, no pescoço e próximo à escápula, estavam gigantes. Essa maquininha aí ajuda bastante. Para finalizar, a gente confere e tá tudo alinhadinho. Agora sim a coluna, a altura das pernas. E mais uma vez a Ana sai satisfeita, sem dor e instruída de quais exercícios fazer para manter a coluna sempre alinhada. Ó, duas coisas aqui que eu não sei se você reparou nesse criativo. Primeiro, no finalzinho aí, a call to action, cara, tem que ter, sempre tem que ter uma call to action de acabou o vídeo, acabou o anúncio, você tem que direcionar a pessoa para a ação que você quer que ela tome. No nosso caso, é ela clicar no Saiba Mais, que aí ela vai para o site. No site tem uma apresentação ainda mais completa do trabalho do Gabriel. Deixa eu ver, eu acho que eu abri o site aqui, ó. Eu abri aqui o site, aí tem um vídeo, apresentação, isso aqui tudo a gente fez para ele também. A gente fez o site bonitão e aqui a pessoa pode clicar para mandar uma mensagem e agendar, né? E agendar uma sessão com ele. Mas a segunda coisa é que a voz não é a do Gabriel, é a mesma voz do primeiro vídeo, que é a mesma voz que a minha. Então é o seguinte, ó, uma coisa que eu quero te mostrar
No caso do Gabriel aqui, a gente tem essa facilidade de eu fazer todo o trabalho para ele, né, de gravação, de edição, porque a gente mora na mesma cidade. Mas além da gravação e da edição, eu fiz a locução também. E essa é uma barreira que muitas vezes as pessoas travam, né, de, eu não gosto de falar para câmera. Mas eu vou fazer locução com a minha voz. Falou, você não precisa fazer nem com a sua voz. Você pode ter alguém para fazer para você, ou você pode fazer até com a voz do Google, né, igual o pessoal faz. Então, o que eu quero dizer é que essa coisa da vergonha muito mais do que tecnologia disponível para isso, né? Porque tecnologia para isso já existe há muito tempo, mas eu estou trazendo aqui mais um de vários e vários e vários exemplos que a gente vê na rede social de conteúdos que a pessoa não precisa aparecer, não precisa falar com a câmera, não precisa às vezes ter os receios e as vergonhas que talvez você tenha e esteja te impedindo aí de produzir conteúdo. Isso não é uma barreira, essa barreira está mais na sua mente do que na prática, como a gente está vendo aqui, tá? Então, esse foi o segundo criativo, e aí agora eu vou deixar o terceiro criativo, ele eu vou deixar direto agora, né? Você vai fazendo a sua avaliação aí do que a gente colocou, por que colocou, enfim, segue aí, ó, terceiro criativo, e depois a gente vai falar sobre o quarto que vai ser editado. Hoje foi dia de atender esse jogador caro, Breitner Medina, que foi campeão da Copa do Brasil jogando naquele timaço ao lado de Neymar e Paulo Henrique Ganso, que hoje dá show nas areias do Brasil como profissional de futevôlei. Ele chegou se queixando de algumas dores nas costas e no ombro direito, e logo na primeira observação já foi possível identificar o motivo. Um pequeno desequilíbrio muscular, onde o lado direito estava mais forte que o esquerdo. Seguimos avaliando as dores no ombro, a flexibilidade e possíveis encurtamentos, e principalmente encontrando quais vértebras da coluna estavam desalinhadas. Aqui a avaliação é completa de verdade, a gente não deixa escapar nada. Inclusive eu já Presta atenção nessa frase, ó. Aqui a avaliação é completa de verdade, a gente não deixa escapar nada. E as imagens do atendimento acontecendo, e acontecendo em movimento, ó. para liberar esse ponto na coxa dele que estava incomodando bastante. E aí começamos a colocar tudo no lugar. Que isso, cara? Eu só esqueci de comentar que ele é meio dramático. E que além do atendimento, sempre tem a resenha. Para finalizar, aquela liberação bem caprichada na região que estava mais dolorida, e agora sim, o homem tá pronto para dar show nas areias do Brasil. Se você é de Divinópolis ou região e tá... Ó, aí é a call to action. Se você é de Divinópolis e região, tá cansado de sentir dor, né? Clica no Saiba Mais, vai pro site e faz o agendamento. Enfim, são esses aqui os criativos, né, que estão trazendo esse resultado pra gente. Então vamos entrar um pouquinho mais aqui na parte estratégica, que eu vou falar alguns pontos que talvez você já tenha conseguido identificar. Depois me conta, me responde aí se você recebeu por e-mail, pelo WhatsApp, conta pra gente se você conseguiu ir identificando isso à medida que foi assistindo o vídeo, tá? Mas ó, eu vou até pegar aqui, fazer isso aqui para cima, que eu quero falar sobre isso aqui primeiro. A estratégia e a linha de raciocínio que foi usada. Você vê que a todo momento a gente está mostrando o processo, né? O processo do atendimento. E isso tem dois motivos, né? O primeiro é que mostrar o processo de maneira geral, aqui eu não estou falando só do trabalho do Gabriel, mas quando a gente mostra o processo do nosso serviço acontecendo, a gente traz uma valorização maior para ele. Em termos de rede social, mostrar o processo é um tipo de conteúdo que traz maior engajamento e interesse do público, né? E é legal porque tem toda a demonstração da experiência como um todo. Então a pessoa, antes de contratar o serviço, ela já consegue ter uma noção do que é a experiência de estar ali. Igual até eu coloquei aqui sobre alguns elementos extras, né, que a gente foi adicionando ao longo dos vídeos, tipo esse humor sutil de brincar. O quarto vídeo vai ter uma parte ali que, se der certo, a gente vai colocar um humor também, uma brincadeira, né? As provas sociais, a gente colocou aqui também, né, o resultado apresentado nos vídeos, os comentários positivos, o fato de ser um parça do Neymar ali é uma coisa que chama atenção, né? A imagem do Neymar vende muito, então a gente explorou isso. Dos comentários positivos, eu anotei isso aqui para dar uma dica, que é o seguinte: o Gabriel, quando ele posta o vídeo, ele tem uma base de clientes bacana, né, que gostam do trabalho dele, de seguidores, amigos e tudo mais, o cara novo também, os amigos dele são muito engajados com rede social, então quando ele posta um vídeo, sempre vem um monte de gente, paciente, amigo, e comenta. E aí quando a gente vai anunciar, esse anúncio já chega para as pessoas com uma prova social grande, com muita gente elogiando, né, até porque tem muita gente que já gosta do trabalho dele há muito tempo, tá só mais gente agora conhecendo. Então, assim, o que eu quero te dar de sugestão? Quando você for
fazer um anúncio, né, pede as pessoas para comentarem, tá? Isso ajuda bastante. E aí é isso, tá? Foi o que a gente explorou, a questão do humor, das provas sociais, mas na estratégia de mostrar o processo, porque o mostrar o processo, ele chama muita atenção, né? Ele realmente chama muita atenção. E é o que eu disse, que eu tô falando de negócios de maneira geral. Eu tava num treinamento na semana passada e tinha um cara lá falando assim, fazendo o mesmo curso que eu, e a gente começou a conversar sobre marketing, e ele me disse, não, meu pai, ele faz violão artesanal, uns violões lindos, e pô, o negócio na mão mesmo, sabe? Maravilhoso. Mas ele não tá conseguindo vender na internet. Aí foi ver o material, era sempre material, as fotos do produto já pronto. Né? Eu falei, pô, por que você não faz um vídeo mostrando o processo? Porque olha como é mais legal e engaja isso. Na rede social isso engaja bastante. Uma pessoa fazendo um produto artesanal, coloca um vídeo ali em time-lapse, né? O vídeo acelerado, né? E mostra como era a peça antes, né? Só uma madeira e de repente vai virando um violão. E mostrar esse processo, isso já chama muita atenção. Então a gente fez isso. A gente usou esses 3 criativos até agora, mostrando o processo, porque mostrar o processo é muito importante, mas tem um elemento extra, tá? Que é o quê? Não é um elemento extra esse aqui, é um segundo elemento que fez a gente fazer os vídeos nesse formato do processo, que é o seguinte, a gente está se baseando em quais são as principais dores, medos e mitos que o público do Gabriel tem. O que são isso, né? O que são essas dores, esses medos, esses mitos? Na hora de falar da persona aqui, a gente vai falar muito sobre isso. Mas, ó, o que são as maiores reclamações que o público do Gabriel traz? O público do Gabriel traz, de maneira geral, que é as pessoas que buscam a quiropraxia, né? Que é um atendimento de fisioterapia não tão convencional, aquela técnica dos estralos, que consiste em pegar as vértebras da pessoa e da coluna e colocar no lugar, para proporcionar um alívio. Então, assim, quem procura esse tipo de terapia, geralmente é a pessoa que passou pelo atendimento convencional e não conseguiu resolver o problema. E aí, foi o que aconteceu comigo, né? Eu sou paciente do Gabriel. Eu, antes de chegar nele, eu já tinha passado por alguns médicos, alguns fisioterapeutas convencionais e que não davam um atendimento humanizado. Tinha uns tratamentos que era tipo uma receita de bolo, como se a mesma coisa fosse funcionar para todo mundo, né? Apesar de cada um ter as suas dores, os seus problemas, os seus desequilíbrios musculares individuais. E às vezes conseguiam um resultado temporário ou nem isso. Então, essas são algumas dores muito fortes do público do Gabriel, de maneira geral, e que fizeram a gente optar por mostrar o processo nos criativos. Por quê? Porque os grandes diferenciais dele, e aí ver se é possível colocar isso, trazer isso para o seu negócio, os grandes diferenciais dele são a questão de dar uma atenção muito grande para o paciente. Você vê que a gente explora isso no vídeo inteiro, né? Essa é a dor do pessoal, é a dor do público dele. Você vê que não é uma ciência muito difícil de se compreender. A gente está levando para as pessoas, né, para o público-alvo dele, a mensagem que eles querem receber. O estímulo que eles querem receber. Quando eles veem que é uma pessoa que faz um exame clínico, que coloca a mão no paciente, que avalia realmente, que avalia postura, avalia a base, né, se os pés está alinhado, quadril, cervical, né, torácica, avalia tudo realmente, a gente sente uma segurança muito grande, né? Do mesmo jeito que quando a gente vai no médico e esse médico não faz isso, a gente fica, pô, será que ele realmente entendeu o que é meu problema? Será que ele realmente entendeu o que eu estou sentindo? Será que isso que ele me propôs de tratamento vai ser eficiente? E aí muitas vezes não é. Então o tratamento dele é muito bacana, que ele faz uma avaliação completa, ele tem esses exames clínicos muito avançados, né? A coisa que no popular a gente fala, coloca a mão no paciente e ele dá uma atenção muito grande. Então a junção desses elementos, da força que tem o mostrar o processo, com o mostrar o processo ser a maneira mais eficaz da gente explorar os principais diferenciais e atingir as principais reclamações, né, do público-alvo dele, fez a gente fazer os 3 primeiros criativos nesse formato. E aí o quarto criativo, que é o que eu vou mostrar aqui na edição, ele também vai ser nesse formato para você ver como acontece isso, só que a partir daí a gente vai entrar a partir desse quarto criativo, a gente vai começar a produzir alguns criativos diferentes, também pensando nas dores,
também pensando nos medos e também pensando nos mitos, tá? Aí a gente vai fazer carrosséis, uns vídeos em outros formatos, e aí à medida que a gente for fazendo isso, eu vou postando esses resultados aqui para você. Eu tenho esse compromisso, né, de ensinar sempre o que a gente está fazendo e que está dando certo e mostrar também o que não der certo para você não fazer. A ideia é mastigar o máximo possível esse conteúdo e te mostrar como aplicar isso no seu negócio, como replicar isso no seu negócio, né? Então, à medida que a gente for fazendo esses novos testes, eu vou te mostrar isso aqui também. Mas assim, na hora de fazer no seu negócio, aqui eu tô falando muito sobre o negócio do Gabriel, o exemplo dele, porque é isso que eu quero mostrar realmente. Mas antes de você fazer o seu, eu acho legal você fazer isso aqui, ó, antes de fazer um criativo. O que que você precisa fazer antes de produzir um criativo? É fazer a correta identificação da sua persona, né? O que que é persona? Persona vem de personagem, perdão, vem de personagem, que é uma espécie de personagem que a gente cria para representar o nosso público-alvo, né? Então, assim, o público-alvo do Gabriel, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui, eu poderia ser a persona dele. Eu sou o Rafael, eu tenho tantos anos, eu passei por tais problemas, eu tenho uma renda média de X, eu moro no lugar X, o tipo de conteúdo que eu consumo é X. Só para a gente conseguir entender cada vez mais qual é a linguagem que a sua persona fala, quais são as dores que a sua persona tem, quais são os desafios que a sua persona enfrenta, porque cada informação que você tem dela é uma forma que você tem de criar uma mensagem que vai se conectar com ela a ponto de gerar desejo. Então, eu até coloquei aqui, ó, que a identificação da persona, ela tem dois cenários possíveis, né? O primeiro é o cenário que a gente chama de ideal, que é quando você realmente traça uma persona, você cria esse personagem, você dá um nome para ele, coloca todas as informações e cria realmente isso, porque isso te dá 100% das informações a respeito do seu público-alvo. Só que tem 10 anos que eu dou aula de marketing digital, tem 10 anos que eu falo para as pessoas criarem a persona, e eu vejo que muitas, um percentual baixo de pessoas que acaba criando isso aqui mesmo, porque pensa, eu já conheço meu público-alvo, eu já tenho a expertise aqui para tudo, e cara, legal, quer confiar no seu instinto, bacana, não é o que eu recomendo, mas eu vejo muita gente fazendo isso. Então eu vou dar algumas dicas para você, para o seu instinto funcionar um pouquinho melhor. Que é o quê? Né? No mundo real que eu vejo aqui, as pessoas, o 80%, se traçando a persona você vai ter 100% das informações, se você identificar esses 3 pontos aqui, você já tem 80% pelo menos das informações que você precisa. Que é, quais são as dores do seu público, do que ele se queixa, né? O que falta para ele resolver os problemas dele. Quais são os desejos, né? A gente vai muito por dores e desejos, e quais são os mitos, o que são os mitos, né? Mito é, por exemplo, o que ele acha que vai resolver o problema dele, mas não vai, ou o contrário, o que ele acha que vai trazer problemas, mas não vai dar problema, né? Então, assim, você com a sua expertise, você sabe, né, como profissional da sua área, tem muitas coisas que você sabe que às vezes o seu público acredita que não é bem isso, né? Eu vou falar do nosso caso aqui, por exemplo. Uma boa parte do nosso público acredita que precisa produzir conteúdos constantemente, todos os dias, para ter visibilidade e fazer vendas na internet. E aí a gente tá vendo o caso do Gabriel aqui, que com 3 vídeos, né, em um mês, na verdade mais, porque eu tô gravando esse vídeo aqui, já passou um pouco mais de um mês, em mais de um mês ele tá com 3 vídeos ainda e tá tendo um resultado sensacional, né, simplesmente pelo fato de todos esses elementos que a gente falou aí antes, de mostrar o processo e de conseguir, com uma dinâmica bacana, fazer um criativo que tem uma mensagem, que chega com a mensagem certinha, que é exatamente o que o público-alvo quer ouvir, né? O que eles estão buscando. Então, assim, para você identificar dores, desejos e mitos, né? Quais são os mitos aí da sua profissão, você vai consultar a sua expertise. É importante que você converse com seus clientes a respeito disso, né? O que levou ele até ali, o que ele sente, o que está incomodando ele. Quanto mais você for psicólogo nesse momento, melhor, né? Escuta, porque isso vai te trazer informações, perdão, que vão ser importantes aí em toda a campanha e até na forma como você lida com o cliente aí presencialmente. E uma forma que é muito legal é o chat GPT, né? Se você não está usando o chat GPT, eu recomendo. E eu falei, a versão paga e sempre no mais atualizado, né? A versão que vai, porque sempre vai atualizando, não posso falar, a gente está na versão, nesse momento a gente está na versão 4.0, mas enfim, isso não vai parar tão cedo, então eu recomendo que você sempre tenha a versão mais atualizada e esteja no
Plano Pago, porque ali você consegue perguntar para o chat GPT explicando qual é o profissional que você é, o que você faz, quem é mais ou menos o seu público-alvo e perguntando para ele quais são as dores desse público, quais são as dificuldades, enfim, dá altos diálogos que você aprende bastante a respeito da sua profissão com o chat GPT. Eu recomendo bastante, tá? Bastante mesmo. Mas então é isso aí. Ó, deixa eu ver. Não, zeramos. Não zeramos. Eu sabia, eu tô aqui, tá faltando alguma coisa. É isso aqui, ó. Era a parte do mundo ideal de como traçar a persona certinha, certinha, certinha. Ó, tem essa ferramenta aqui que se chama gerador de persona dessa empresa, da Rock Content. Eles têm uma ferramenta para você fazer aquilo que a gente falou, né? Você vem aqui, clica em criar a minha persona, eles vão pedir o seu nome, seu e-mail, e aí você vai dando um nome para o seu personagem, você coloca a renda que ele tem, onde ele mora, e aí você começa a ter uma clareza maior de, pô, beleza, se o meu cliente esse é o perfil do meu cliente, então o que eu tenho que criar de campanha para ele, quais são as dores. Cara, isso aqui é muito completo, eu acho que eu não tô sabendo explicar aqui exatamente o que exatamente esse gerador de personas vai te entregar. Depois a gente pode ter uma aula só sobre isso, né? O foco aqui agora é a produção do vídeo, mas enfim, clica nesse link aí que eu vou deixar no geradordepersonas.com.br, clica nesse link aí que você vai ver o processo todo acontecendo e vai te trazer 100% das informações que você precisa. Mas sabe que os 80% estão lá nesses 3 tópicos aqui, ó: dores, desejos e mitos. E é isso aí, bora pra edição então. Pessoal, então vamos lá. A ferramenta que a gente usa aqui para fazer as edições de todos os nossos vídeos é o CapCut. A gente usa ele na versão Pro, que é a versão paga, tanto por uma questão de funcionalidades, né? Na versão paga tem mais funcionalidades, mas principalmente por uma questão dos anúncios, né? Porque tem aparecido cada vez mais anúncios na ferramenta, e aí acaba tomando um tempinho da gente. Então, por uma questão de produtividade mesmo, eu acho que vale muito a pena assinar, mas fique sabendo que tem a versão gratuita também, tá? E só para você ter uma noção do quanto a gente utiliza aqui para os nossos projetos, o aulão gratuito, ó, esse aqui é o projeto inteiro do aulão gratuito, né? Aqui tá ele pronto. Ó, o nosso aulão foi todo gravado não, foi todo editado, né, nessa ferramenta, todo no celular, né? Inclusive essa parte aqui que a gente gravou pelo computador e depois jogou no celular para editar, foi tudo aqui, foi tudo com o CapCut, tá? E eu acabei de fazer a edição do criativo número 4 do Gabriel, que é o criativo do Marcão, e eu vou deixar ele aqui para você assistir, vou colocar o play para você já ver pronto, tá? Isso aqui é o que vai ser postado, e depois a gente vai voltar no processo, eu vou te mostrando exatamente o que a gente fez, como que a gente fez, mas não se preocupe, porque aqui eu tô falando da ferramenta, mas essa não é uma aula sobre a edição, de exatamente como faz, quais botões, etc. Para isso eu vou deixar alguns materiais aqui embaixo, tá? Vão ter alguns links com tutoriais, etc. Mas por enquanto não se preocupa com isso, só entende o que é possível fazer aqui dentro e como que é o processo de criação do criativo, tá bom? Vou dar o play aí e você vê como ficou. Hoje foi dia de atender esse gigante, o professor de calistenia Marcão. E como sempre, o nosso atendimento começou com ele me contando tudo que estava sentindo. Na primeira avaliação já deu para entender o motivo da dor. A musculatura do lado direito estava muito mais forte que a do lado esquerdo, acima do recomendável. Mas continuamos com os testes para identificar quais musculaturas precisavam de mais atenção. Depois partimos para a coluna, e aqui eu encontrei várias vértebras desalinhadas, tanto na lombar, quanto na torácica, quanto na cervical. Dessa vez o desalinhamento da lombar não gerou diferença na altura das pernas, o que é ótimo. Significa que a nossa manutenção tá dando resultado. O que é ótimo também é que aqui a gente vira amigo dos pacientes e toda hora é risada. O que já não é muito legal é bruxismo, essa tensão na mandíbula que pode causar muitos problemas, inclusive muita dor em outros músculos e crises de enxaqueca. Então, depois de identificar todos os desequilíbrios musculares e vértebras desalinhadas, começamos a colocar tudo no lugar. Depois eu vim com as agulhas para relaxar a musculatura mais comprometida, que era da lombar. E entre mais risadas eu fiz uma liberação manual na musculatura das escápulas e também do pescoço. E vim com essa máquina de massagem para dar o acabamento final. Por último, orientei o Marcão em quais exercícios e cuidados ele deveria ter em casa para não deixar a dor voltar. E mais uma vez o homem tá pronto para pegar firme nos treinos. E se você é de Divinópolis e região e tá cansado de sentir dor, clica aí no Saiba Mais e agende uma consulta agora mesmo. Agora há pouco eu mandei o vídeo pro Gabriel, olha como que ele respondeu.
Irmão, ficou bom demais, cara. Esse início e final ficou sensacional. Cara, como sempre, top demais, curti demais, vamos pra cima. Então, massa, né? Ele curtiu muito. Então, vamos lá mostrar como que esse processo aqui aconteceu. Deixa eu te mostrar tudo que a gente fez aqui. Clico aqui em novo projeto, né? Para começar um novo projeto. E aqui eu tenho todos os vídeos gravados do atendimento do Marcão, né? Que é esse cara, o professor de calistenia, que foi o último paciente que a gente gravou. E aqui, né? Esse foi o primeiro vídeo que eu gravei. Eu vou te mostrar aqui como ele é. Deixa eu adicionar aqui e tirar o som. Assim fica melhor. Ó, vou te mostrar aqui como ele é. São os dois conversando, né? A primeira etapa do atendimento sempre, os dois conversando, o Marcão contando pro Gabriel o que ele tá sentindo. E aqui eu gravo, repare que sempre andando de um lado pro outro, para sempre ter as imagens em movimento, né? E aqui o trecho que eu escolhi, você vai ver aí no vídeo, foi exatamente esse aqui, ó. Que eu tô focando no rosto do Gabriel e na logo dele, e aí eu começo um movimento para cá, aqui eu corto e vou passando para frente, dou a volta aqui no Marcão, e aí tem um momento que eles começam a rir, e aí eu mantenho esse momento da risada, porque esse foi um atendimento que estava muito leve, um clima muito descontraído ali, os dois são amigos também, então teve muita risada, e a gente explora isso como uma forma de mostrar que ali é um ambiente de saúde, claro, mas também é um ambiente descontraído, gostoso, então a gente explorou bastante isso, né? Aí a gente pega outras imagens aqui, ó, deixa eu pegar, por exemplo, essa de cá, vou adicionar, também tá sem o som, ó, aqui eles começam a fazer o movimento para lá, eu peço para eles virarem, ó, beleza, e aí começam a fazer aqui, e repare que o tempo todo eu tô também tentando, ó, tá em movimento, por isso que é legal o gimbal, que a gente vai em movimento e a imagem fica estabilizada. Então, aqui eu vim, peguei mais alguns takes, eu peguei esse take aqui, e aí eu fiz um corte na nossa explicação e já pulei aqui direto para o momento em que eu selecionei imagens, os mesmos takes, né, os mesmos cortes que eu usei no vídeo editado, para ir mostrando o passo a passo, né, do que a gente faz a partir do momento que seleciona as imagens, como que a gente introduz a locução, como que a gente faz um tratamento de imagens que dá uma diferença muito grande nas cores, você vai ver aqui que é absurdo, como que a gente trata o áudio que a gente fizer, a locução, né, tem todo o processo. Então vamos lá, o que é o primeiro passo aqui? Introduzir a locução, tá? Agora que eu já tenho as imagens, eu venho aqui na locução, clico, né? Se você tiver aqui no começo, você vem em adicionar áudio, em locução, e aqui é só apertar e segurar que ele já começa a gravar a sua voz. Então vamos lá, lá no vídeo eu falei exatamente assim, ó. Hoje foi dia de atender esse gigante. Ó, beleza, então eu coloquei a locução, aí eu venho aqui, né, se eu colocar para ouvir, você vai ver que eu fico calado por um momento, então eu corto esse pedaço, ó. Hoje foi dia de atender esse gigante. Então eu faço isso aqui, volto, corto esse pedaço, que eu tô em silêncio, chego para trás, né, encaixo aqui e pronto, agora eu tenho o vídeo e o áudio. Hoje foi dia de atender esse gigante. Ó, pronto, então posso chegar aqui esse vídeo um pouquinho para frente, maravilha, só encaixar o tamanho dos dois certinho. E aí depois eu coloco a segunda parte da locução. O Marcão, não foi o Marcão que eu falei, foi o professor de calistenia Marcão. Então volto aqui, eu posso apagar, eu posso errar, não tem problema, fique à vontade para errar que você pode apagar. Então eu venho aqui, clico de novo e falo, o professor de calistenia Marcão. Show! Então, ó, beleza. Eu tiro o comecinho aqui onde eu tava terminando de explicar ainda. Posso vir aqui em dividir, cortar. Não se preocupe com essa parte de como usar a ferramenta agora. Como eu disse, tem links aqui embaixo onde são tutoriais realmente de como usar a ferramenta. Aqui só preocupa com como a gente está dando um acabamento final mesmo, né? E deixando o vídeo mais bacana aí para rede social. Mas enfim, coloquei aqui a locução.
E aí eu vou colocando todas as locuções. Não vou fazer todas aqui agora porque eu quero focar nas explicações principais, tá? Mas é esse o processo que você vai fazendo. Você vai descrevendo todo o atendimento, os elementos que você quer colocar e colocando as imagens, né, que vão estar condizendo com isso. Aqui no caso a gente pegou todo o processo da avaliação, né, depois, na verdade, primeiro da conversa inicial, depois da avaliação, depois do tratamento em si e por último, no final, a parte das orientações, né, e as brincadeiras e tudo mais. Então, enfim, você viu o processo como um todo aí. Eu vou voltar aqui para mostrar o que são os pontos mais importantes. Primeiro é o seguinte, às vezes a gente faz uma gravação e o áudio fica com ruído, principalmente se a gente acelera, né? É uma coisa que eu faço às vezes, nesse vídeo inclusive eu fiz, que é acelerar, né? Hoje foi dia de atender 1.1. O áudio começa a ter um pouquinho mais de ruído quando eu coloco ele acelerado. Então, mesmo que não esteja acelerado, mas esteja com ruído, é legal você vir aqui, né? Isso é básico e faz toda a diferença, que é selecionar a opção, você clica no áudio, né? E vem aqui, seleciona a opção reduzir ruído. Aí é literalmente um clique. Hoje ó, foi dia de atender esse gigante. O professor... Maravilha. Ó, você ativa e pronto. Esse áudio aqui já tá com o ruído reduzido. Você vem aqui e faz a mesma coisa no outro. Professor de calistenia. Pronto, aí se tiver qualquer ruído, já não vai ter mais, né? Inclusive você pode vir aqui, aumentar a velocidade para 1.1, por exemplo, para o vídeo ficar mais rápido. É uma tática legal, tá, gente? Eu uso isso bastante para colocar mais informações ao longo do vídeo, né? E hoje as pessoas já estão tão acostumadas a ouvir no acelerado os áudios, a ver os vídeos no acelerado, que ninguém estranha, né? Mas enfim, vai colocando aí, né? Vai tratando todos os áudios. Agora deixa eu mostrar também uma questão de tratamento de imagem, ó. Cliquei aqui na imagem, eu venho aqui, olha a diferença que vai dar. Eu venho aqui em ajustar e clico em ajuste automático. Olha a diferença que dá na foto, é gritante, né? Na foto não, no vídeo. Olha para essa imagem aqui também, que ela tá com uma cor mais amarela. Olha a diferença que vai dar. Muito grande, né? Pois é, isso aqui tudo deixa o vídeo mais chamativo. Ó, essa imagem aqui também, você vai ver o quanto que o branco vai ficar mais branco, ó. E é um clique. Ó, ajustou. Pronto, vai fazendo isso em todas as imagens. Isso aqui eu tô fazendo questão de mostrar, porque o visual já chama muita atenção, né? Você vê a diferença que dá mesmo. Então, enfim, aqui esse é o tratamento básico que a gente faz nas imagens. A gente tem a opção também de ir no mesmo lugar, que é o ajustar. Ó, eu posso mexer na combinação de cores, né? Posso fazer uma combinação de cores específica, posso mexer no brilho, contraste, saturação, iluminação, mas isso aqui é tudo manual, né? Vai para lá, vem para cá, você vai diminuindo na unha. Aqui no automático, geralmente ele já te dá uma solução muito boa, né? Eu não costumo fugir muito disso, né? Aí depois o que a gente fez foi vir aqui, ó, cliquei aqui em sons. Eu selecionei uma musiquinha de fundo, né, pra gente colocar. Eu cliquei aqui nas opções de pop. Eu selecionei essa música aqui. Selecionei ela me permite fazer anúncios, tá? Então eu consigo fazer anúncio com a grande maioria dessas músicas aqui do TikTok. Então agora a gente tava com a musiquinha no fundo. Só que olha só, se eu der o play, ela fica muito alta. Hoje foi dia de atender esse gigante. O professor de calistenia. Fica atrapalhando, né? Então eu clico aqui nela, vem em volume e eu coloco ali geralmente em 7 ou 8. Hoje foi dia de atender esse gigante. Ó, coloco 7, 8 volume e aí fica bacana. O professor de calistenia, Marcão. Tá vendo? Não fica incomodando. E além disso, o que a gente sempre faz é colocar a legenda, né? A legenda faz toda a diferença, é muito bacana e você já cria ela automática. Então você vem aqui na opção texto, clica em legendas automáticas. Como a gente já tem a versão Pro, eu consigo até já puxar alguns modelos aqui prontos, né, que são exclusivos para a versão Pro, que são bem mais bonitos. Mas na versão gratuita também dá para colocar a legenda. São legendas mais simples, mas são legendas bem bonitas. Essa aqui, deixa eu encontrar exatamente a que a gente usou. Era tipo isso, só que era amarelo, né? Quer ver? Hoje foi dia de atender esse gigante. Show de bola. Era essa legenda aqui. Um cuidado que você tem que ter é o seguinte, joga a legenda um pouco mais para cima, porque quando você fizer o anúncio, nesse espaço aqui embaixo, né, tipo aqui,
vai estar a sua legenda, vai estar o nome do seu perfil aqui um pouquinho mais para cima. Então coloca a legenda mais para cima ainda para ela não ficar apagada não, né? Ela ficar conflitando com o seu nome, com a legenda do seu Reels, para não te prejudicar, tá bom? Então é isso, ó, a gente coloca, olha aí mais ou menos como ficou. Hoje foi dia de atender esse gigante, o professor de calistenia Marcão. Claro que lá tá bem diferente, né? Os cortes estão mais precisos, etc. Tem uma série de cuidados a mais, mas aí é só questão de ajustes mesmo. E o como fazer esses ajustes, como operar a ferramenta, a gente vai deixar os links aí embaixo, como eu falei, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí como foi esse processo de edição e qualquer dúvida a gente está à disposição.